E aí, pessoal, vou estar explicando aqui sobre o Up Digital Summit. É, Primeiro, meu nome, né? Meu nome é Bruno Vorrondon e eu vou estar explicando, falando sobre a carreira de Tech Recruiter. Quais que são as oportunidades, os salários e por que você talvez esteja perdendo uma grande oportunidade de trabalhar com gestão de pessoas e com tecnologia. Mas primeiro, antes de falar sobre a carreira de Tech Recruiter, sobre as oportunidades e tudo mais, eu vou estar explicando um pouquinho sobre mim. Quem que sou eu, qual que é a minha trajetória e por que eu estou aqui, né? Meu nome é Bruno e como eu já disse antes, eu tenho uma experiência de 4 anos na área de gestão de pessoas. Então, eu fui Tech Recruiter na Intera, Talent Hack. A Intera é uma startup de recrutamento de grandes empresas na área de tecnologia. Então, meio que é uma empresa que ela funciona só para recrutar pessoas de tecnologia para empresas como iFood, XP Investimento, Escola Conquer. Então, dá para entender um pouco sobre o tanto de oportunidades que eu vi e o tanto de empresas que eu entendi ali de grande porte que dá para trazer essas experiências para você aí de casa, né? E eu sou um dos fundadores do Esperança, fui um dos fundadores do Esperança e gestor de gente também do Esperança. Então eu trabalhei com toda a parte de tanto de ponta a ponta, de recrutamento e seleção, indo até onboarding, ao desenvolvimento, ao plano, avaliação de desempenho, toda a parte generalista do, da gestão de pessoas. E por fim, eu estou nessa experiência aqui agora, que eu sou um dos fundadores da Neus Educação, que você está vendo aqui agora, que tem o grande objetivo de orientar jovens para as carreiras digitais, porque a gente entende que os jovens não conhecem ou sabem muito pouco sobre essas carreiras e por conta de não se conhecerem, acabam optando por carreiras tradicionais, que muitas vezes estão saturados no mercado, não tem tantas oportunidades, os salários não são tão atrativos assim, os benefícios também. Então a gente entende aí que a gente tem essa nova missão aí de formar a nova geração do mercado digital, que é um sonho bem grande aí nosso. Beleza? E o que eu vou estar explicando agora, né? O que eu vou estar palestrando aqui? Vou estar falando um pouco sobre a carreira de Tech Recruiter. Primeiro, eu vou dar um panorama geral do mercado digital e barra de tecnologia, porque a gente entende que um candidato ele tem que saber o mercado onde ele está para ele conseguir entrar nele, né? Então, vocês têm que ter esse entendimento sobre as oportunidades do mercado, se ele está aquecido, se ele não está. Então, isso é muito importante. E a gente vai falar o que é o Tech Recruiter final, o que ele faz, o que ele é, e as 3 profissões dentro da área de Tech Recruiter, né? Além disso, nós vamos falar sobre os salários, a média salarial do Tech Recruiter no Brasil, desses recrutadores, quais são as soft skills, ou seja, as habilidades comportamentais que você precisa desenvolver, mas não só desenvolver, mas tentar se vender melhor numa entrevista, ao saber quais são as soft skills que eles pedem, né? Além disso, vamos falar o que você precisa saber em relação a cursos, conteúdos, cursos gratuitos. Quais são os primeiros passos ali para você se tornar um desses recrutadores que tem bastante impacto no mercado. Vamos falar também sobre os 3 possíveis caminhos para se tornar Tech Recruiter. Então, eu entendo que existem 3 caminhos bem certos assim que talvez você consiga ser um desses recrutadores e eu vou estar contando aqui dentro dessa palestra. É claro que existem outros, mas esses aqui é o que eu elenquei para falar para vocês e vocês anotarem certinho. E por penúltimo aí vamos falar sobre o plano de carreira do recrutador de tecnologia, como é que é até ele chegar na senioridade, como é que é todo o caminho, o percurso que ele vai traçando até conseguir uma vaga no mais alto escalão lá dos recrutadores, né? E por fim, vamos falar, vamos desmistificar algumas coisas. Por exemplo, se o Tech Recruiter ele precisa programar, que é uma pauta bem interessante quando a gente fala de recrutamento, de gestão de pessoas na área de tecnologia. Beleza? Show! Agora eu vou passar um pouco sobre o mercado, né? Tudo que você precisa saber, se ele está aquecido,
se tem realmente oportunidades. E a gente entende aqui alguns dados bem interessantes. Que segundo a Forbes 87,5% das empresas passaram por transformação digital. Ou seja, antigamente, quando os processos eram engessados, burocráticos, no papel, era de um jeito, dava certo naquela época. Só que surgiu a pandemia, como vocês devem saber, né? E por conta disso, muitas empresas tiveram que digitalizar seus processos, deixar seus processos muito mais ágeis e principalmente que responderiam muito melhor às incertezas e complexidade do mercado. E por conta disso, a gente entende que existem dois tipos de empresas. As empresas que passaram por transformação digital e as que vão passar por transformação digital. Ou seja, a gente entende que o digital ele é inevitável para a sua carreira. Mesmo que você não trabalhe com essas 5 carreiras que a gente fala aqui durante o Digital Summit, de alguma forma vocês vão ter que trabalhar nesse ambiente complexo, ágil, dinâmico, que é muito doido que a gente está vivendo hoje, né? Então, é por conta disso que a gente precisa também entender o Tech Recruiter nisso aqui tudo. Com a transformação digital, consequentemente, muitos cargos de tecnologia foram abertos nessas empresas. Tanto a área de desenvolvimento, de produto, de ágil. Então, por conta desse boom de oportunidades, de demanda do mercado mesmo, de vagas, consequentemente, uma área que foi muito afetada foi a área de RH, de gestão de pessoas. E por conta disso, surgiu o Tech Recruiter, que é o profissional especializado em só recrutar pessoas de tecnologia, para que ela consiga atender a demanda do mercado, porque a forma como um desenvolvedor, um engenheiro de software está ali dentro da empresa, ela agrega muito. Então, cada profissional de tecnologia ele dá um impacto muito grande no negócio. E por conta disso, cada vez mais precisamos de recrutadores para conseguir atender essa demanda muito grande do mercado. Além disso, a gente está vivendo o apagão tecnológico, ou pode vivenciar esse apagão tecnológico. Por que a gente entende isso? O que é isso? No mercado de tecnologia existem um número muito grande de vagas, entretanto existe um número muito pequeno de candidatos, de profissionais de tecnologia. E por conta disso, até em 2030 provavelmente vai ter um apagão tecnológico que a gente entende. Ou seja, vai ter muita demanda no mercado de profissionais de tecnologia para conseguir fazer seu resultado, para as empresas alavancarem seus resultados e serem produtivas, só que não vai ter profissional de tecnologia formado o suficiente para isso. E até por conta disso que a gente entende que temos que orientar esses jovens a essas carreiras que têm muita oportunidade aí. Para vocês terem uma ideia, quando eu era Tech Recruiter na Intera, a gente sabia de vagas que ficavam abertas por 7 meses. Olha o tanto de tempo e de problema que isso poderia ter dado para a empresa. Porque a gente entende que o profissional, existe uma coisa também de custo pela não contratação, que é quando você não contrata um profissional e seria um custo de oportunidade ali. Ou seja, aquele profissional já poderia estar sido contratado, já poderia estar gerando valor para a empresa, só que não tem profissional do mercado suficiente para atender essa demanda, né? Então, por conta disso, a gente tem um boom de salários e muitas oportunidades nessas vagas, né? E dessa forma, a gente pode observar que o mercado de tecnologia está superaquecido, com muitas oportunidades, e por conta desse boom de demandas por vagas de tecnologia, surge uma outra demanda também, que é o profissional que recruta esse pessoa de tecnologia, né? Tem que ser uma pessoa capacitada, multitarefas, que a gente vai estar entendendo um pouquinho mais na frente, beleza? E o que é o Tech Recruiter no final? Quais que são as habilidades, qual que é a descrição, o que ele faz? É a mesma coisa que um recrutador de RH normal? Então, ele é o responsável por recrutar profissionais de tecnologia. Isso aí acho que você entendeu bem quando eu falei aqui. E ele é um profissional também que ele precisa saber de vendas e negociação. Por que isso? Porque normalmente o profissional, o desenvolvedor,
o engenheiro de software, o pessoa de produto, ele não vai estar desempregado no mercado. Ele vai estar em uma oportunidade muito legal numa grande empresa aí, e você vai ter que entrar em contato com ele e tentar oferecer uma oportunidade melhor. Olha, por que você sairia do seu emprego e tentaria entrar aqui na minha, na minha empresa? Será que é o salário que é interessante para você? Será que é os benefícios? Será que é o home office? Então você tem que entender um pouquinho dessas técnicas de negociação e abordagem aí para você conseguir encontrar esses profissionais. Muito diferente do recrutador normal, que ele basicamente ele divulga a vaga e espera o profissional entrar e se inscrever nas vagas dele. Né? Isso aqui você tem, em Tech Recruiter, você tem uma predisposição um pouco mais ativa do que nas outras áreas de RH normal aí, de recrutamento. Além disso, ele precisa saber de técnicas de hunting e outbound, que são técnicas de vendas também, que é você abordar pessoas no LinkedIn, conectar com elas e tentar fazer uma abordagem fria mesmo e falar, olha, eu tenho essa oportunidade aqui, você aceita conversar mais um pouquinho sobre isso? O que você acha dessa oportunidade? Então tem que saber muito bem essas técnicas de saber abordar, de saber usar a melhor copy, o melhor texto possível para converter esses profissionais à sua empresa. E além disso, ele precisa saber de técnicas de marketing, porque ele vai estar divulgando as vagas, né? Então algumas coisas mínimas, por exemplo, principalmente voltado a copywriting, ou seja, você escreveu um bom texto, um texto atrativo, porque pensa na cabeça lá de um profissional de tecnologia, um desenvolvedor de software. Ele recebe centenas, dezenas de profissionais abordam ele oferecendo oportunidades. Então, como é que você vai se diferenciar? Principalmente pela copy que a gente fala, que é o textozinho. E uma coisa que é muito importante é estar atualizado sobre a tecnologia. A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, mas é muito necessário que você, como profissional, saiba quais que são as tecnologias do mercado, para que elas servem, e com isso você vai conseguir achar os profissionais certos do que você precisa saber aí. Beleza? E por fim, a gente vai falar sobre tem que ter uma habilidade de seleção. Então a gente tem aí saber entrevista por competências, como usar essa técnica aí do RH, que é bem famosa, e a técnica principalmente de fit cultural, que é muito importante no mercado de tecnologia, que o profissional tenha um fit cultural, porque o turnover, o que é o turnover, né? É o tempo em que o profissional entra e ele sai da empresa. É o índice de demissão do próprio profissional. Às vezes ele entra na sua empresa, às vezes ele fica lá por 3 meses e depois sai. Então, por conta disso, é muito importante que ele tenha esse fit cultural para que ele consiga ficar muito mais tempo na sua empresa e diminuir a taxa de turnover e aumentar a taxa de retenção aí do colaborador, né? E tá bom, né? Agora que você entendeu sobre a profissão de Tech Recruiter, o que, que ela é, o que, que ela faz, a gente vai linkar três partezinhas dentro do Tech Recruiter, três areazinhas. Né? Ele basicamente ele trabalha em três partes. A primeira, vai ter um profissional de Tech Recruiter que ele vai ser o responsável pelo alinhamento de job description, ou seja, o alinhamento de descrição de cargo. Esse profissional ele vai chegar num profissional sênior, um desenvolvedor sênior ali da sua própria empresa e vai perguntar, olha, o que você precisa, qual colaborador que você precisa aqui, o que você precisa nessa vaga aqui. Ah, você precisa de um profissional que saiba back-end, que saiba Python, que saiba Java, JavaScript, o que você precisa. Então é saber alinhar todos esses pontos da descrição do cargo e para conseguir fazer o melhor hunting possível. Já a segunda área seria um profissional que seria o hunter, que a gente chamava lá na inteira de talent hunter, que é aquele profissional que vai abordar mesmo os profissionais no LinkedIn ou em outras comunidades, né? E vai tentar converter ali por meio de copies, oferecendo a oportunidade melhor para aqueles profissionais de tecnologia. Então, vai ter essa parte aí.
Já o terceira área, poderia ser aquele que vai fazer a entrevista e selecionar o melhor candidato, que é o que a gente mais entende aí com a área de RH, né? Que é fazer toda a entrevista de alinhamento, de validação, de fit cultural e de entrevista por consequência. Como que isso aí é separado dentro das empresas? Existem empresas que um profissional de tech recruiter faz as três coisas juntas, né? Só ele faz as três coisas. Tem outros que faz o alinhamento, a número um, a número 2. Tem outras empresas onde ele vai só fazer a seleção, vai ter uma pessoa específica para fazer o alinhamento de job description, como era no caso da Intera, vai ter uma pessoa especificamente para fazer o Hunter, como é o caso da Intera, e também uma que vai fazer as entrevistas e selecionar o melhor candidato. Então depende muito da empresa, de como você vai trabalhar aí. Se vai ser uma parte mais de hunting, vai ser mais uma parte de entrevista e seleção mesmo. Beleza? Show. Agora que a gente matou essa parte, vencemos aí, vamos falar um pouco sobre a parte que todo mundo acho que gosta, né? Que é o negocinho lá no final do mês. Que é a média salarial de IT Recruiter, de Tech Recruiter. Quanto ganha esse profissional? Segundo vagas.com, ganha cerca de R$ 4.000 até R$ 6.700. Então é uma média muito boa, principalmente para o Brasil. E talvez para São Paulo, para grandes capitais, assim, não seja um salário tão atrativo, porque lá em São Paulo os salários são muito altos, porém o custo é muito alto. Só que essas carreiras, normalmente, você trabalha como PJ, como home office, então talvez se você trabalhar, por exemplo, aqui em Viçosa e ganhar R$ 5.000, você aqui já é meio que rei, sabe? Então é um salário muito bom e por conta de ter um salário muito bom também tem esse auxílio também de talvez ter home office, que vai aumentar muito a sua retenção ali no salário líquido no final do mês, né? E além disso, normalmente as empresas que contratam a IT Recruiter, elas também têm benefícios muito legais, elas olham para os colaboradores e isso é muito massa. Tipo, um vale alimentação de R$ 1.000, de R$ 800. Então isso vai depender muito da empresa e uma série de benefícios lá que muitas empresas oferecem. Então por conta desse boom do mercado de tecnologia, o Tech Recruiter ele é muito valorizado hoje no mercado, por conta de estar superaquecido. Né? E quais que são as soft skills que você precisa? O que você precisa desenvolver? Mas quando eu gosto de falar sobre soft skills para candidatos, para possíveis candidatos que estão buscando seu primeiro emprego, eu não gosto que você só entenda elas como uma forma de se desenvolver nelas, mas também uma forma de se vender. Ou seja, quando você for uma entrevista de emprego, anote esses tópicos, anote aí no caderninho e tente passar algumas histórias que você vivenciou, que você tenha essas soft skills. Porque muito do processo seletivo não é se você é o melhor candidato possível para aquela vaga, mas é o melhor candidato que consegue melhor se vender naquela vaga. Então é muito interessante que você anote as principais palavras-chave e consiga se vender nas entrevistas. Né? E falando um pouquinho sobre as soft skills de fato. O que você precisa ter como tech recruiter? A primeira coisa é ser multitarefas. Você vai estar trabalhando com uma vaga, com duas vagas, às vezes três vagas ao mesmo tempo. E você vai ter que se organizar muito bem para poder fazer elas certinho. Porque você vai estar tendo que abordar várias pessoas em um dia, cerca de 100 pessoas, 200 pessoas em só um dia. E você vai ter que saber gerir bem qual que é a vaga que eu tenho mais prioridade, qual que é a vaga que eu tenho menos, qual que eu tenho média prioridade. Isso aí é muito importante para você tech recruiter. Além disso, você precisa ser uma pessoa organizada. Você consiga, sei lá, acordar cedo, fazer a sua agenda ali no dia. O que você precisa para essa vaga aqui? Olha, para essa vaga de desenvolvedor de software, eu preciso de usar esse tempo aqui 2 horas da minha manhã. Para essa outra aqui de arquiteto de software, eu preciso de 3 horas de recrutamento ali indo. E no fim do dia eu vou fazendo todo o check-in, né?
abordando o pessoal, entrando em contato e conversando ali com quem tem interesse. Então é muito de você saber se organizar e, além de ser organizado, você também tem que ser autogerenciável. Isso aqui é uma das soft skills mais importantes do mercado digital, a autonomia. Porque como a gente vive nesse âmbito de home office, de complexidade, é importantíssimo que você saiba ter autonomia para poder tomar as decisões. Porque no fim do dia, é você que vai estar ali todo dia com a vaga. Ninguém mais sabe mais sobre aquela vaga do que você. Então você sabe quando você tem que parar de estar fazendo uma abordagem e começar a fazer seleção, quando você tem que focar mais em uma coisa do que na outra. Então é muito de feeling, de sentir mesmo aquela vaga, aquela plano de ação que você está fazendo. Então a autonomia ali é muito importante para o mercado digital. Outra coisa que você precisa se desenvolver é ser atualizado sobre tecnologia. Então assine aí um Medium, newsletter sobre tecnologia. Tente entrar em alguns canais no YouTube que falam muito sobre tecnologia, que é muito legal aí, você está sempre se atualizando para não perder nada. Né? Porque o mercado ele é muito volátil, ele vai aparecendo novos softwares, novas coisas, e você precisa aí estar à frente para não ficar para trás. E sempre aprendendo. Né? E precisa de técnicas de negociação para saber como abordar, como vender uma vaga. E também, o mais importante aqui, que eu acho que você tem que trazer para a sua vida, é ser data-driven, ou seja, tomar decisões baseadas em dados. Por que eu falo isso? Hoje o mercado, antigamente, as tomadas de decisões eram muito baseadas em feeling, em o que um profissional sênior pensava, um guru lá da empresa pensava, um CEO, detentor de todas as informações queria. E agora, no momento, a gente vive uma informação muito grande, muita informação dentro da empresa. E por conta disso, é muito mais fácil essa informação e qualquer pessoa pode usar aqueles dados ali para poder resolver um problema e tomar a decisão da maneira mais racional possível e mais assertiva possível. Então os dados ajudam muito nisso. Então uma dica que eu dou aí para você, profissional, candidato, tente fazer com que suas experiências tenham algum tipo de dados na sua tomada de decisão. E aí você vai conseguir contar essa história para um recrutador e ele vai amar e se apaixonar. Porque você é um profissional orientado a dados, que é algo em falta no mercado. Principalmente na parte júnior aí. E principalmente inteligência emocional. Você vai receber muitos nãos por conta de profissionais aí. Você como às vezes em algum momento vai parecer como uma parte de vendedor mesmo. Você vai estar abordando um monte de gente e para isso você precisa saber lidar com o não e saber ter o autoconhecimento assim, olha, não é pessoal comigo, ele está numa oportunidade melhor, bola para próxima, né? É muito de saber ser resiliente mesmo. Se você conseguir provar que você é uma pessoa resiliente, que é uma pessoa que tem as competências ali otimistas, resilientes, autoconhecimento, você vai conseguir sim ser um bom profissional de recrutamento em TI. E o que você precisa saber para poder entrar nessas carreiras? Né? Quais conteúdos gratuitos que eu oriento você a fazer? A principal coisa seria tentar entrar em algum canal do YouTube de Tech Recruiter. Na época eu assisti muito a Megan Davuk, que ela fala muito sobre a experiência dela de recrutamento em TI, sobre PJ, sobre CLT, sobre como conseguir a sua primeira vaga para fazer aí. Então ela ajudava muito nisso. E principalmente ela falava o básico de tudo que você precisa saber sobre TI. Existem outros canais de YouTube, então não se prendam só a isso aqui que eu vou te passar. Vá um pouco além. Então, faz aquela coisa básica. Quando você quer uma carreira profissional, tente pesquisar mesmo tudo sobre aquela carreira, tudo o básico possível. Então, vai no YouTube e pesquisa Tech Recruiter. Tente se inscrever em várias canais ali e consiga
absorver toda aquela informação, que é muito legal. Além do YouTube, também tem o Google, que você pode pesquisar aí, Tech Recruiter, o que você deve saber para esse Tech Recruiter, que é bem maneiro, que vai aparecer um monte de books. E essa parte de autonomia no aprendizado você vai ter que se desenvolver na sua vida e no mercado cada vez mais digital, quase 100% do mercado digital. É muito importante que você tenha essa autonomia nos estudos. E um outro curso que eu recomendo muito é o Tech Recruitment Certification Course by DevSkill, que é um curso em inglês lá que você vai ter que ler um e-book e no final vai ter que vai ter que responder ele, né? Ele está em inglês, só que você consegue sim traduzir o e-book sem problema nenhum pelo Google, né? E até usando o Google Tradutor. Mas é um certificado muito legal aí para quem está começando, quais que são o básico que você precisa entender sobre o mercado de TI. É muito legal saber e algumas técnicas de hunting que ele ensina também. E eu vou passar para vocês uma tarefinha de casa, tá bom? Você já vai estar treinando um pouco do seu hunt do Tech Recruiter para você entender um pouquinho mais. Eu quero que você vá no LinkedIn e pesquise lá na aba de pesquisa Tech Recruiter, IT Recruiter, recrutamento de TI, head de recrutamento, todas as palavras-chave que você pensar de recrutamento. E tentar achar lá as principais pessoas que você vai estar aparecendo e conecte com essas pessoas. Manda lá, oi, tudo certo por aí, carinha feliz, e pede para conectar. Aí, depois de conectar certinho, aceitar a sua solicitação, você vai tentar entrar em contato com ela pelo LinkedIn mesmo, no chat, e vai perguntar sugestões de curso no LinkedIn. Essa aqui é uma dica de ouro para qualquer carreira que você vai estar sabendo, porque as informações são muito jogadas na nossa frente. Mas quando a gente chega em um profissional que já está no mercado e pergunta o que você fez para estar aí onde você está, ele vai estar falando sobre o que você precisa saber, qual que é o mínimo básico. E às vezes é tão legal isso que ele vai entender ali que você vai ser uma pessoa ativa, que são poucas pessoas no mercado que realmente estão buscando aprendizado, estão buscando se qualificar e aprender. Ele pode até recomendar alguma vaga de emprego ali na empresa dele ou na empresa de outras pessoas que ele conhece, né? E fazer uma indicação. Então isso aí é muito legal. Eu já fiz isso uma vez e uma pessoa lá recomendou uma carreira uma área de estágio de People Analytics lá na Loft para mim. Isso foi muito legal. Então é uma experiência muito legal tanto para você criar network, criar indicação, que é muito importante hoje no mercado, o famoso QI, que indica, e também saber o que você precisa estudar para ser um bom profissional, ou o mínimo que você precisa estudar para entrar no mercado. Né? E quais que são os caminhos que você pode seguir para se tornar um bom tech recruiter? É muito legal isso, porque isso aqui é algumas informações que eu busquei lá, tanto por experiência própria como experiência de outras pessoas também. O primeiro caminho que você poderia seguir seria ser um profissional PJ, ou seja, um profissional terceirizado. É você conectar com o Tech Recruiter, com CEOs de grandes empresas e tentar fazer um network ali mesmo. Perguntar, olha, tem alguma vaga aí que está difícil para você? Aí ele vai responder, por exemplo, tem uma vaga que a gente está 4 meses com ela aberta. Eu já tive essa experiência aí lá na B2B Stack. Tinha uma vaga de Full Stack, engenheiro Full Stack, desenvolvedor Full Stack, né? Que não saía de jeito nenhum para a empresa. E o que eles fizeram? Eles entraram em contato comigo e perguntaram se eu poderia fazer um freelancer para eles, para conseguir fechar essa carreira. E isso é muito legal porque isso só aconteceu por conta de um network que eu fiz com uma pessoa que entrou em contato com o pessoal lá da empresa e conseguiu que eu fizesse esse freela aí. E uma dica do que você pediria de salário em troca desse freela, né? Você pode pedir um pouco menos, porém é legal que você peça aí a média de mercado e perguntar 50% do salário da vaga. Ou seja, um desenvolvedor de software que está ganhando aí R$ 8.000, você vai ganhar ao fechar a vaga, né?
você vai estar ganhando R$ 4.000 só de fechar essa vaga. Então é um dinheiro muito grande e eu já fiz vagas aí de R$ 10.000, R$ 12.000. No Inter eu já cheguei a uma carreira lá que pagava R$ 18.000. Então se você conseguir pegar 50% do salário desses caras já é uma coisa gigante. Então você fechando uma vaga você já consegue aí um bom dinheiro para você investir mais na sua carreira, para você fazer o que você quiser aí, comprar seu carro, sua moto e tudo mais. E é muito interessante você tentar fazer esse network, não só para conseguir oportunidades de emprego, de freela, mas também para gerar portfólio. Porque com isso você consegue experiência e você consegue se vender melhor nas entrevistas e conseguir uma vaga mais estável, como CLT em alguma empresa. Tem benefícios legais e tem salários legais. Ou se você acreditar, olha, CLT não é para mim, aí eu vou continuar com o PJ mesmo. Mas você pode, aí no final das contas é você que decide, né? Se você vai ser um profissional terceirizado ou não. E o segundo caminho que você pode se tornar para ser tech recruitment é que existem plataformas gratuitas que oferecem vagas para recrutadores. Por exemplo, eles colocam uma vaga lá de back-end, desenvolvedor back-end, lá na plataforma dela. Você entra lá nessa vaga, você fala que preenche lá na plataforma que você vai estar fazendo aquela vaga e você vai estar fazendo todas as etapas ali para tentar achar esse profissional com que ele seja recrutado. E se ele for recrutado, você ganha um dinheiro e troca, né? Duas plataformas que fazem isso é a Revelo, que tem ali vagas mais júniores para você pegar, vagas pleno e vagas mais sênior. Aí você escolhe lá na hora qual que é o nível de complexidade que você quer nesse início e tudo mais, né? E também tem a 99 Hunters, que também é uma outra plataforma bem legal aí, que até me indicaram aí recentemente, que é uma plataforma bem legal para você ser um tech recruiter lá dentro, terceirizado. Então você pode ganhar dinheiro em plataformas de tech recruitment, que é uma coisa bem massa. E em terceiro, que é a recolocação profissional, ou seja, você tentar entrar em uma empresa na área de gestão de pessoas, como business partner, como recrutador mesmo, ou no RH, ou alguma área dentro da empresa, e tentar fazer a recolocação lá dentro. Falar, olha, vocês estão precisando de algum profissional de tech recruiter aí? Eu estou estudando isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que eu preciso saber para tentar entrar nessa área? Aí eles meio que podem fazer a transição lá dentro da empresa, que hoje é cada vez mais comum essa transição lateral, não só de subir, né, de vertical, mas horizontal também. Uma pessoa que talvez estaria na área de RH, de departamento pessoal, vai para Tech Recruiter, por exemplo. Uma pessoa de marketing vai para Tech Recruiter. Então a recolocação profissional é um bom caminho para você ser um bom Tech Recruiter e você conseguir sua tão sonhada vaga. Então, resumindo aí, essas são as 3 formas de você conseguir experiência e tentar entrar na área de recrutamento. É claro que existe um outro caminho, que você aí conseguir um estágio que não vai estar precisando de tantas competências assim. Só que eu vejo que a área de estágio no, no LinkedIn ela demanda um pouquinho mais nas vagas de estágio. Então, se você tiver alguma experiência em uma dessas áreas e ao mesmo tempo em paralelo, né, vai tentando a sorte para conseguir esse estágio aí, você vai conseguir aí, recentemente, facilmente aí, em 1 ano, em 8 meses aí, ou de médio a longo prazo, você vai conseguir entrar aí na área de recrutamento de tecnologia, que tem muitas oportunidades, como a gente viu ali anteriormente, certo? E o plano de carreira do recrutador de tecnologia? Ele é muito baseada na área de tecnologia de desenvolvimento de software, de engenheiro de software. E nessas carreiras, você tem a carreira em Y ou a carreira em W. Por exemplo, vou dar um exemplo de um desenvolvedor de software. Ele pode, ao ele alcançar o nível pleno, ou nível sênior, ele pode tentar aparecer mais como especialista, como desenvolvedor de software, especialista naquilo
ele é muito técnico, que ele sabe resolver os problemas ali, claro que sabe comunicar também, né? Que é muito importante. E a área de gestão, que é um desenvolvedor de software muito mais pautado em fazer com que o time desenvolva bem, mostrar o que é preciso para aquilo. Às vezes, se algum profissional júnior pleno tiver algum problema, ele vai lá e ajuda. Então, é muito essa coisa do líder e o outro uma coisa muito mais técnico especialista. Então, você tem essas duas partes aí no desenvolvimento de software. No Tech Recruit é a mesma coisa. Tem aquele profissional especialista que vai estar ali no hunting todo dia, que ganha muito dinheiro por isso, e também o outro profissional de Tech Recruiter que também ganha muito dinheiro, que vai ter aquela pessoa que é o team leader de recrutamento, que a gente tinha até na Intera, né? Que era o profissional que liderava os outros recrutadores para eles conseguirem destravar tudo que eles tinham que destravar e conseguir alcançar seus resultados. E um pouco da carreira em W também que existe, que é um pouco sobre uma especialização, a liderança técnica e a gestão. Eu vejo o mercado muito mais pautado para a carreira em Y, na área de recrutamento, pelo menos pelo que eu vi, né? Que é esse profissional aí de Tech Recruiter. Só que existem, claro, outras empresas que existem outros tipos de plano de carreira, outros frameworks. E é muito interessante, principalmente que você veja essa carreira de Y, para você entender um pouco e sentir o que você precisa fazer aí, ou ser, o que você deseja ser aí na área de recrutamento. Se é uma parte mais de especialista ou uma parte mais de gestão. Beleza? Então esse é o plano de carreira do recrutador de TI. Tá, e a pergunta que não quer calar, né? O Tech Recruit, ele precisa programar? Ele precisa saber de lógica de programação, de exatas? A resposta, talvez você deve imaginar que não. Eu, quando entrei na Intera, eu não sabia nada de que era Python, que era Java, JavaScript, linguagem de programação, mas eu tinha uma noção básica do que era para cada área, né? Então, por exemplo, um cargo de back-end necessitava mais de um profissional de Java, não era JavaScript, a diferença básica entre Java e JavaScript. E são coisas que a gente acha na internet mesmo, em canal de YouTube, em notícias, e você vai se atualizando aí na internet, né? Então a resposta aí é não, não é necessário programar para você ser um tech recruiter, beleza? E conclusão, o que a gente entendeu até aqui, né? A gente entendeu que o Tech Recruiter está num mercado de muita oportunidade e existem várias formas de você entrar nesse mercado, vários caminhos. E está meio latente assim as oportunidades, como eu tinha visto, né? Os três caminhos. E uma coisa que vocês devem pensar até para caso vocês não queiram ser recrutadores, mas uma dica mesmo é essa parte de você entrar em contato, conectar com pessoas no LinkedIn e perguntar para elas, olha, o que eu preciso saber para tentar entrar nessa carreira aqui. E as pessoas elas acabam ajudando, acabam falando, porque as pessoas são solistas e gostam de ajudar, principalmente aí no network, né, no LinkedIn. Então, se você tivesse que falar assim, olha, esqueci tudo, mas o que eu tenho que lembrar aqui dessa palestra? Lembre-se disso. Entre em contato com profissionais que você deseja ser, em empresas que você pretende trabalhar e pergunte para essas pessoas o que você precisa saber. E aí você vai ter um leque, um foco principal no que aprender. Beleza? Então essa é a conclusão que eu queria sair com vocês, tirar com vocês e agradecer muito por tudo aí pela palestra e pela disponibilidade aí de vocês. E qualquer coisa pode me mandar um e-mail que está aí embaixo ou entrar em contato mesmo no LinkedIn, só a gente conversar, trocar ideia e fazer algumas perguntas que eu estou sempre solícito lá. Só pedir conexão, beleza? Muito obrigado aí de novo e até mais aí. Tchauzinho.